A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família. Que a graça de Deus venha sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de deixar aqui uma meditação da palavra de Deus. Meditação essa que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. O título dessa mensagem fala a escolha de Matias. Por que a escolha de Matias? Porque Judas já não estava mais entre eles. E precisava de um para o quê? Colocar no lugar de Judas. Então, meus amados irmãos, essa escolha não foi uma escolha simples. Ah, bota fulano no lugar de Bertano. Ah, fulano saiu, fulano morreu, põe outro. Não, não é assim. Houve uma assembleia. Pedro se levantou no meio do povo, dos demais que estavam ali. Tinha cerca de 120 pessoas. Se colocou de pé, proferiu as palavras e disse: é necessário que a gente venha fazer uma assembleia aqui para escolher um outro que venha para o lugar de quem? Judas, que seja testemunhas. Então, eu lendo essa mensagem aqui, aí eu vi que a escolha tinha que ser de um daqueles que já vinha há tempo junto com eles. Então, isso mostra para mim, para a senhora, para o senhor, para você, jovem, que o tempo de Deus sempre chega. Então, não é da noite para o dia, há um tempo, há um período. Então, tinha duas pessoas para escolher uma. Tinha um tal de Barsabás, por sobrenome justo, e tinha Matias. Então, o Senhor, que conhece o coração, revelou qual seria o que ia para o lugar de Judas. Mas por que para o lugar de Judas? Porque Judas já não estava mais dentre eles. Precisava de um, porque Jesus escolheu 12, não foi 11. Então, se um saiu, Deus colocou outro. Então, no dia que Deus não puder contar comigo, Ele põe outro. Se o Senhor Jesus não puder contar contigo, Ele põe outro e tudo certo. A obra de Deus continua, porque ninguém é insubstituível. Ninguém é melhor do que ninguém. A fé coloca todo mundo na posição de igualdade diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, olha só o que diz o versículo 18. Abre uma aspazinha aqui, já começa abrindo uma aspas. Vou ler só isso aqui. Ora, este homem, ou seja, Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Ele adquiriu um campo com o preço da iniquidade, do pecado consciente. Judas traiu quem? Jesus. Judas andava com Jesus, comia na mesa com Jesus, conhecia os lugares que Jesus andava e traiu Jesus. Então observa que o traidor é nesse nível aqui. Se o próprio Jesus não escapou da traição, então não tem essa de como eu vou te ensinar como não ser traído. Não tem essa. Porque Jesus se permitiu ser traído para mostrar para nós que quem vai nos trair é quem? Quem está perto mesmo. Quem come na tua mesa, quem dorme na tua casa, quem sobe os montes contigo, quem caminha lado a lado contigo. É esse que vai te trair. Mas talvez você pense assim, vai nada. Fulano é meu amigo, fulano é minha amiga. E Judas era o que de Jesus? E Judas fez o que com Jesus? Então pronto. Quando Jesus diz na sua palavra, lá em Jeremias, que maldito é o homem que confia no homem. Então quando eu deposito minha confiança no homem, maldito está sendo eu. Então a minha confiança, a sua confiança tem que estar em Jesus Cristo, que jamais vai te decepcionar, jamais vai te trair, jamais vai te fazer sofrer. Jesus. Demais é demais. Então você, meu irmão, minha irmã, você jovem, que acha que tem um grande amigo, esse grande amigo tem outro grande amigo, e aquele grande amigo tem outro grande amigo. Então pronto. Talvez você confia algo a alguém, pensando que esse alguém não vai falar para alguém, ele vai falar, ela vai falar, porque quem traz leva, quem leva traz. E são pessoas que ficam ali, ó, enganando um, enganando o outro, se dando bem com todo mundo, mas o coração, só Jesus
Conhece. Então ele adquiriu aquele campo com preço de quê? Da iniquidade. E, olha aí, ó, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio. Olha aí. Ele pulou, como está dizendo aqui, precipitando-se, quer dizer que ele pulou, amarrou uma corda no pescoço, se jogou, ele partiu no meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Misericórdia. Olha que fim trágico, olha que morte horrível. Então eu não posso construir um império, eu não posso construir uma vida, eu não posso conquistar algo se não for o quê? Na honestidade, porque se for de forma iníqua, se for de forma ilegal, é para minha própria perdição. Eu posso até usufruir dessas coisas. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, não importa quantos anos. Uma hora, meu irmão, vai acontecer isso aqui. E quando acontece isso aqui, ó, todo mundo vê a vergonha. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, está vendo? Então todo mundo vai saber quem verdadeiramente é a pessoa. Então não adianta, meu irmão. Então se o senhor, a senhora, talvez, eu tenho essas coisas aqui, mas, poxa, isso aqui eu enganei fulano para ter isso. Poxa, eu cheguei aqui, mas você não se sente honrado. Isso é quem a consciência pesa, né? Quem não tem consciência, não tá nem aí. Vai machucar as pessoas mesmo, vai pisar as pessoas, porque o alvo dela é chegar no topo. E quem pensa dessa forma não tá nem aí para quem tá embaixo. Ela vai pisando, maltratando, massacrando, porque o alvo dela é chegar. Não é assim. Nós temos que chegar aonde Jesus quer nos botar. Aonde eu vou chegar, onde a senhora, o senhor vai chegar. Fique em paz, o tempo é de Deus. O momento é de Deus. Se você vai ser uma pessoa próspera, fique em paz, você vai ser. Se você nasceu para ser cabeça, fique em paz, você vai ser, porque Jesus já escreveu no livro isso aí. Falando disso, olha só, lá em Lucas, né? Fala sobre Zaqueu. Por que Zaqueu resolveu dar aos pobres a metade dos meus bens? Por que será que ele decidiu isso? Porque ele tinha conseguido coisa de maneira ilegal. Mas porque ele mesmo decidiu, porque Jesus deu as palavras para ele e aquelas palavras tocou no coração de Zaqueu. Se a palavra de Jesus não tocar o teu coração, não é a minha, não é a de ninguém que vai tocar. Se Jesus, meu irmão, o Espírito Santo não fizer a obra, quem é que vai fazer? Então, Lucas capítulo 19, no versículo 8, diz assim, ó, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, disse a Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha aí. Jesus não falou, Zaqueu, pega o que tu tens, Zaqueu, e dá aos pobres. Zaqueu, vende. Não, ele resolveu. Porque as palavras de Jesus, ela quando entra, meu irmão, Jesus Cristo, quando a palavra de Jesus entra, a mudança acontece na hora. Se a senhora, se o senhor, ou você, jovem, não mudou ainda, é porque as palavras de Jesus não entrou no teu coração. Porque quando ela entra, há mudança. Então ele resolveu dar. Mas dar quem? Resolvo dar aos pobres. Pobres. Não é dar na igreja, é dar aos pobres. Porque às vezes a pessoa fala assim, pega o que tu tem, vende e dá. Aí se a pessoa está dentro da igreja, por exemplo, e ela escuta o pregador falar isso, no pensamento dela, ela acha que tem que vender e dar. Da onde? Na igreja. Mas não é na igreja, é dar aos pobres. O que bem tem é pessoas pobres, carentes e necessitadas. Muito mais do que eu, do que a senhora, do que o senhor. Você talvez tenha um cafezinho para tomar, tem um leite, tem um ovo para fritar para comer, tem um pão, tem um feijão, tem um arroz, tem um macarrão. E tem pessoas que não têm nada, absolutamente nada. Como eu já fui aqui, eu estou em Natal, Rio Grande do Norte, eu fui numa comunidade ali, Riacho dos Neguinhos, parece, um negócio desse aqui. E eu vi lá a calamidade que é, um caos. E a gente se vê, meu irmão, sem poder ajudar. Muita gente precisando, necessitada verdadeiramente. Então, um rico desse aqui, como Zaqueu,
vender tudo e dar aos pobres, é chegar na comunidade daquela com meio mundo de coisas, cara. Rapaz, meu Deus do céu. Reformar casas, muitas casas destruídas, casas sem móveis, casas sem geladeira, as roupas tumultuadas nos cantos. Talvez você tenha um guarda-roupinha e às vezes você se queixa do seu guarda-roupa que é pequeno, ou guarda-roupa pequeno, ou casa quente, ou isso ou aquilo, e ali que não tem nada. Então vender tudo e dar aos pobres, não é na igreja, é aos pobres. Só que tem pessoas que não falam para dar aos pobres, fala vende tudo e dá. Aí a parte do pobre ele pula, já fala o dá. Aí a pessoa tá lá, vende o que tem, traz para a igreja. Traz para a igreja. A igreja se mantém com dízimo e oferta, como está a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo e oferta. Você não tem que dar nada seu. Vender o que você tem para trazer. Ficar sem nada para dar na igreja. Não dá certo. Se você quer vender algo para dar, vai dar aos pobres. Talvez na sua comunidade tem pessoas pobres que precisam. Uma coisa é necessidade, passar necessidade. Outra coisa é passar fome. Necessidade é uma coisa, fome é outra. Então ele fala, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Olha que coisa maravilhosa. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, meus amados, não adianta você construir império, não adianta você crescer, porque se você observar a pirâmide, ela tem um topo. E para muitos chegarem nessa pirâmide, ele vai ter que pisar quem está por baixo. Ele não quer saber de nada, ele quer saber de chegar no topo. Então, nós não somos dessa forma. A senhora, o senhor não é dessa forma. Faça diferente. Não seja como Judas. Judas adquiriu aquele campo com o quê? Com a sua iniquidade. E qual foi o fim de Judas? Ele foi partido no meio, como está dizendo a palavra aqui. Preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se-lhe pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Está vendo aí? E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. Então não adianta. O que a pessoa faz errado, hoje aqui para maltratar um, maltratar outro, pisar um, pisar outro, um dia, meu irmão, essa pessoa também vai cair. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu espero que você tenha compreendido a palavra, entendido a missão do Evangelho de Jesus. É isso aí. É pregar o arrependimento, pregar a renúncia, para que a senhora venha salvar a sua alma, que é o mais importante, é a sua alma. Então Zaqueu fez o quê? Decidiu, resolvo. Ninguém mandou ele fazer isso, ele resolveu por conta própria. Vender tudo e dar. Dar a quem? Aos pobres. Não é para trazer para a igreja não, tá? Para dar aos pobres. Procura uma comunidade perto de onde a senhora mora, onde o senhor mora. Com certeza tem alguém pobre, carente, necessitado. Talvez precisa de uma geladeira, um fogãozinho velho. Talvez alguém que está sem cama. Talvez pessoas que estão aí perto de você. Do teu lado, do lado da sua casa, tem alguém assim, necessitado. E você vai vender o que tem, trazer para a igreja? Não. Dê essas pessoas. Faça que nem Zaqueu. Resolvo, isso é por conta sua. Não é porque eu estou falando. Porque Jesus pregou a palavra, Zaqueu recebeu a palavra e resolveu vender e dar aos pobres. Então não é, ninguém tem essa autonomia para falar para a senhora, para o senhor vender o que você tem e dar aos pobres. Pelo contrário, você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Assim você faz. Então não adianta. Ah, eu consegui isso aqui de maneira ilícita. Então pronto, se o Espírito Santo falou contigo, vá se consertar para que haja salvação na tua casa. Tem que ter um conserto. Porque senão, meu irmão, minha irmã, olha o que aconteceu aí com Judas. Se precipitou. Judas já não existia mais. Já tinha outro no lugar dele, Matias. Então, quando aquela pessoa se acha demais, Deus tira ela, põe outro, tudo certo. A obra de Deus continua. Porque a obra é de Deus. E ninguém é substituível. No dia que Elias
se achou importante, tirou Elias e botou Eliseu. A obra continuou. Tirou Moisés, botou Josué. A obra continuou. Tirou Davi, colocou Salomão. A obra continuou. E assim vai até Jesus voltar. Ninguém é insubstituível. E quem pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Tem muita gente se achando. Quem pensa, a palavra está dizendo, não está dizendo quem está de pé. É quem pensa que está de pé. Cuide-se para que não caia. Meu irmão, minha irmã, vigia e ora. Tem muita gente orando, mas não está vigiando. A ordem é vigia e olha. Fica na torre de vigia, varão. Fica na torre de vigia, varão. Você não já orou? Fica na torre de vigia. Espera. Qual resposta o Senhor trará à tua queixa? Se tardar, espera, porque certamente virá. Eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre aqueles cujo coração está nele. E o mal nenhum toca. O mal nenhum toca. O diabo, ele está do nosso derredor. Quando Jesus estava no deserto, estava Jesus, estava o Espírito Santo e estava o diabo. Quanto mais jejum, quanto mais oração, mais o Satanás está perto. Para quê? Para tentar. Cuidado, se revista com as armaduras de Deus. Deus abençoe a todos, um beijo no coração, fica na paz e até uma outra oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus permitir. Beijo no coração, vigia e ora. Um abraço.